Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou comentar hoje sobre um ativo fora do radar que já foi inclusive Trade Ideas para quem é membro do canal, recebeu o nosso Telegram fechado há um bom tempo atrás, mais ou menos lá para março, fevereiro desse ano, e que teve um sucesso muito rápido e sem muita dor para o trader. Vamos ver agora para a ótica do investidor. Vou falar sobre uma empresa que paga, pessoal, mais do que 6% em dividendo, mas que tem ali alguns percalços para os próximos anos, que é o WIS. Tá? Com o fim dos contratos, tá? Com a Caixa, a gente tende a ver a WIS emagrecendo um pouquinho nos dividendos. Tá? Ela está correndo atrás, entre aspas, do prejuízo, está se mexendo, fazendo parcerias. BRB é a mais recente. Tá? Então a gente deve esperar sim que a companhia consiga ali segurar lucros e com margens exuberantes. Falo de uma companhia, pessoal, que até esse término com a Caixa tem uma margem líquida de mais de 20%. A gente deve ver essa margem diminuir um pouco, tá? Mas ainda assim trabalhar acima de 10%. E é uma corretora de seguros. Se você não investe em seguradora ou em bancão, ela é uma corretora de seguros que ganhou a ótica de crescimento recentemente. Então, o sinal amarelo, tá? Para os fundamentos da WIS vai ficar muito mais para o nosso mundo dos dividendos. Tá? Ela pode deixar de pagar bons dividendos ou diminuir o número de proventos. A gente já consegue enxergar isso de 2020 para cá. Tá? A gente não deve ter um crescimento, então esse gráfico é sempre o mais bonito para a gente olhar. Caso você queira investir em uma companhia de dividendo, tá? É olhar se o lucro está subindo ano a ano, tá? Ou estabilizando, e os proventos também. No caso da WIS, a gente percebe que é uma mudança, tá, de política de proventos ali em 2016/17. Tá? Então, o lucro da companhia sobe, os proventos caem. Tá? Então, o número de proventos no final do ano anualizado, tá, caiu de 2016 até o corrente momento. Tá? A gente deve manter essa ordem aqui e, na minha opinião, a depender do sucesso ou não das novas parcerias, a gente pode ver esse lucro cair um pouquinho mais. Esse provento e o lucro já está caindo um pouquinho, né? Pode ter os dois caindo. Então, para o investidor de dividendos, é um sinal amarelo. Nessa ótica de renda passiva, a gente pode ver um emagrecimento dos proventos para os próximos anos devido ao fim das receitas vindas da Caixa, dos contratos da Caixa que ainda estão a terminar. Então, a empresa ainda recebe essas receitas, inclusive nos destaques, tá, financeiros. A gente pode olhar aqui que sim, é um volume muito grande, tá? Sendo 172 milhões aqui no primeiro trimestre, tá, de operações correntes da Caixa. Tá? Então, a receita bruta é de atingiu 234 e 172 das operações correntes ex-rede Caixa. Então, ainda tem um remanescente ali que faz muito peso nos resultados da WIS, porém, a WIS está tentando, se mexendo, tá, para fechar novas parcerias. Uma delas, por exemplo, foi com o BRB. Então, já iniciou no primeiro trimestre de 2022 as operações com o BRB, tá, o que adicionou 41 milhões à receita bruta consolidada. O lucro, pessoal, algo em torno de 13,4. Tá? Então a empresa vai tentar fazer novas parcerias. Tá? Eu vejo ela também em parcerias com concessionárias, tá? Tentando ali fazer uma venda, entre aspas, casada ali, né? Já estando no pátio dos automóveis, já tenta fechar um seguro ali. Então é uma corretora que está tentando se mexer, bem antenada ao digital. Tá bem antenado ao digital e acho interessante ficar de olho. Agora, para dividendos, sinal amarelo. Para crescimento, sinal amarelo verde. Tá? Porque é uma empresa que está no mercado para crescer agora. Ela precisa crescer, ela precisa repor, tá, essa receita que vinha da Caixa. Então, acho que essa é a parte mais importante. Tá? Por enquanto, a margem líquida da companhia é exuberante, né? 24%. Então, é uma companhia, é um setor ainda perene, tá? Uma companhia bem perene que tem uma margem líquida bem interessante. Aqui nos fundamentos, a gente pode perceber que a margem é estável e foi estável em 2021, tende a ficar ainda em 2022, até que se termine esses contratos, as receitas vindas da ex-Caixa. Tá? Isso deve acabar já ano que vem, certo? Ou no mais tardar aí, segundo semestre de 2023, tá? A empresa começa a se mexer, começa a ir a mercado. A gente deve ver uma alavancagem subir, tá? Uma depreciação, amortização que pode piorar um pouquinho, tá? O resultado financeiro com certeza vai piorar devido a todas essas novas, não digo aquisições, mas parcerias, sinergias, etc. Isso deve impactar um pouquinho aí resultado financeiro, logo o seu lucro.
Então a gente já percebe que o primeiro TRI de 2022 tende a esfriar um pouco. Tá? O primeiro TRI de 2021, por exemplo, foi bem melhor. Tá? 12 milhões a mais para a companhia, 12 milhões é sim, tá? Uma boa fatia. Tá? Então a gente vai ter que olhar trimestre a trimestre para ver como que a companhia vai finalizar esses contratos da Caixa, acabando essas receitas, como que a companhia vai sobreviver. Tá? Qual que serão os novos números, as novas margens e os proventos. Até lá, eu creio no enxugamento dos proventos. Tá? Essa, pelo menos até o final dos contratos, pessoal. A companhia está mais olhando para aquisições do que a manutenção aí de um payout ou a manutenção de um provento estável. Tá? Então, essa linha bege aqui, que são os proventos anuais, deve cair. Tá? Ela já vem caindo desde 2016, ela deve manter a queda, na minha opinião. Ou, no máximo, estabilizar. E aí, se você acha que ela vai estabilizar, vamos falar sobre os dividendos. Tá? Então, qual foi as divulgações aqui? Eu peguei 2021, tá? 2018 a 2021. Tá? E o que eu fiz? Tá? 2019 foi o melhor ano, com R$1,11. Tá certo? Então, eu fiz um preço teto ali. Se ela começar a distribuir de novo, né? R$1,11, que não é meu salário base, tá? Seria de R$18,50. A empresa está super barata. Hoje, a Wiz negocia R$7,70. Tá? Agora, o pior dividendo dos últimos quase 5 anos aqui, certo? Foi 2018, com 51 centavos. Então aqui, tá? Eu fiz 51 centavos, 6%, né? Se você espera aí nos próximos 12 meses, após o aporte, uma renda passiva de 6%, qual é o preço teto? Tá? 8,50. Aí ela tá barata. Tá? Hoje o preço é de 7,70. Então são duas óticas, dois vieses. Pessoal, porém, o dividendo de 2023, 2024 é uma incógnita. Tá? 2022 ela já pagou 59 centavos. Então, por hora, mantendo, tá? Com louvor, o seu dividendo anual. Se você assim acredita, podemos até colocar aqui um preço médio. Se eu fosse um dividendo médio dos últimos 3 anos, pessoal, ia para casa dos 60 centavos e não dos 51. Então, um preço teto entre 9 e 10 reais ali é bem justo para a Wiz nessa expectativa de 60 centavos de dividendo. Bom, vamos lá para o gráfico, né? A trade em dia, para quem é membro do canal, era a região dos 6,23, 6,2, 6,62 e 5,13. Tá? Somente 6,62 e 6,23 tocaram, né? Foram tocadas. O 6,2 não. E o alvo era único e simples, né? O IPO, região amarela aqui. Aqui é alvo. Tá? Era alvo, continua sendo. Então, 8,12, tá? 8,82 e no mínimo, para quem é scalper, 7,45. Tá? Então, todos os alvos foram arrematados, pessoal, atingidos. 8,82, 8,12, 7,45. Tá? Todos aqui, somente todos com R$1 aí de ganho para os traders, pelo menos, né? Do 6,23, pelo menos R$1 até os 7,45. Tá? Mais de R$2 aí. Quase R$2, perdão, para os 8,12, tá certo? Depois mais R$2 para 8,32. Agora, a expectativa que eu tenho para esse ano, para o final do ano, pessoal, é que a gente não vai conseguir liberar o principal, vamos dizer assim, a principal faixa aqui de crescimento para o valor do ativo, tá? Que é do 8,80 aos 11,49. Acho difícil, tá? Não é meu cenário base para esse ano. Tá? Meu cenário base é que a gente deve vir para uma lateralização dentro das condições atuais. Tá? Então a empresa chegou no meu alvo, certo? Ela deve lateralizar para no mínimo 7,45 e depois no máximo 5,13, tá? Ficando aqui bem caranguejo. E eu tenho os pedágios em 6,62, 6,23 e 6,2. Então esse é o meu cenário base, que a empresa não vai conseguir fazer tendência. Tá? No máximo ela pode romper os 5,13, mas tem uma mínima aqui de 2020. Tá, perdão, essa mínima não é de 2020, não, 2021. Tá? Então, para mim, tá mais claro a região em vermelho, tá, do que a verde. Porém, pessoal, se o sinal for dado, tá, por fundamentos no segundo release ou, tá, por preço, um rompimento aqui dos 8,82, eu só tenho alvo nos 11,49. Não tenho nos 9 nem nos 10. Certo? E aí eu vou colocar para vocês alvos nessa magnitude aqui, ó. 11,49, 12,61, 13,20. Tá? Eu só não acho que a gente vai surfar o verde ainda em 2022. Acho que isso vai vir
para 2023, tá? Principalmente segundo trimestre ali, talvez pós o maio de 2023, a gente pode ter uma recuperação dos ativos, tá certo? Quem sabe lá condições econômicas melhores, menos turbulências políticas, eleições já estarão consumadas, enfim, nós teremos aí um pouquinho mais de tranquilidade. Tá? A Wiz é sim uma empresa barata, é sim um dos EVs EBIT mais descontados da bolsa, só que cuidado, pessoal, por quê? A empresa ela está se alavancando um pouquinho mais, tá? E o lucro que hoje mantém a alavancagem saudável está com uma tendência aí de estabilizar ou até de cair, devido aí às receitas da caixa não mais existirem para os próximos anos. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, porque o valuation dela hoje tá barato, mas muito provavelmente se os preços se estabilizarem, não caírem, né? E o lucro cair, vai começar a ficar cara. Tá? Então é um múltiplo que pode te enganar. Tá? Com a Wiz, ela tá fazendo ali o dever de casa, tá indo à rua, né? E tentando fechar novas parcerias. Mas eu queria deixar esse ponto para vocês e todos os pontos gráficos aqui, ó. Tá? O meu salário base, que ela vem para 7,45 agora em julho, tá? Do 7,45, tá? Pode ficar pipocando, lateralizando entre 7,45 e 8,12. 7,45 e 8,12, tá? Mas o mais provável é que feche o ano próximo aqui dos 6,62. Tá? Lateralizando e não vindo para o melhor dos mundos, que é esse rompimento até os 11,49. Certo, pessoal? É isso. Um grande abraço para vocês. Tá? Na descrição eu deixo 2 carteiras trader pelo preço de uma. Tá? Eu sou cliente das 2 e sou comunicador aqui para vocês com descontaço, pessoal. Mais de 60% de desconto. Aproveitem. É um momento para ser tático. Eleições 2022, eu venho falando isso para vocês. Não tenham preconceito, tá? Com trading. Tá? É um ano para se você quer renda, se você quer otimizar os seus preços médios, otimizar suas posições para longo prazo, tradear, fazer trades táticos, ser táticos. Né? Tático é muito importante, minha opinião. Por isso eu deixo esse produto para vocês aqui na descrição. Tchau, tchau.